Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Há 6 anos, atendendo 29 municípios do Vale do Taquari, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, pode acabar por conta no atraso dos repasses do governo do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, o Entre Linhas de hoje fala sobre a situação do SAMU. Nós recebemos hoje Samon Zucchetti, coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, e Newton Rolante, secretário executivo do Concisa. Boa noite, sejam bem-vindos. Newton, você já esteve conosco aqui tratando sobre esse tema, não é isso? Isso, boa noite, é um prazer estar aqui falando aos telespectadores e cumprimentar aqui o Ramon Zucchetti, nosso coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde. Tivemos aqui há mais de um ano atrás e já naquele momento existia uma dificuldade no trabalho SAMU, ou seja, os repasses através do governo. Nesse um ano e pouco passados, o serviço tem se mantido, né, mas com algumas dificuldades, e a gente está à frente da gestão do serviço SAMU aqui no Vale, empregando em torno de 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros, condutores e técnicos de enfermagem, que atendem 29 cidades do Vale. São 5 bases SAMU existentes aqui no Vale, uma unidade básica em Teutônia, uma no município de Estrela, uma unidade básica no município de Lajeado, e aqui Lajeado também tem uma unidade avançada, que é aquela UTI móvel, composta por médico, condutor e enfermeiro, uma unidade totalmente equipada para os transportes de maior gravidade, e mais uma unidade no município de Encantado e outra no município de Arvorezinha. Além das 5 bases, mais 24 cidades complementam, através de recursos mensalmente, para a manutenção da atividade do serviço SAMU aqui no Vale do Taquari. Pois bem, você já falou sobre a estrutura do SAMU aqui na região do Vale do Taquari. São 29 municípios, como você disse, 5 unidades. Ou seja, deixa eu agora entender numa forma mais simples. Primeiro, o Concisa, que é o consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari. Tá. Esse é um consórcio composto hoje por 38 cidades. 38. Ele nasceu no ano de 2005. Primeiramente, ele nasceu na área da saúde, que foi seu propósito inicial, né? Naquele momento, ele é um consórcio público-privado. Ele podia ter relação com o poder público federal, estadual, municipal e também com a iniciativa privada, mas a partir de 2009 para cá ele passou a ser um consórcio totalmente público. Então a relação do Concisa hoje, ele é com a União, através da Federação, e com o Estado do Rio Grande do Sul e 38 cidades aqui do Vale. Então, a partir de 2009 para cá, o consórcio também trabalha outras atividades além da saúde. Por exemplo, nós trabalhamos um tema em 2014, que foi um projeto criado pelo Concisa aqui no Vale do Taquari, que é o projeto de vídeo monitoramento para atender, na oportunidade, 36 cidades do Vale do Taquari. Algumas cidades já estão instalando, que nem Lajeado, Estrela, Encantado recentemente, Teutônia. Essas cidades já estão trabalhando o projeto de vídeo monitoramento. E também por decisão dos prefeitos municipais, que o consórcio ele é pago, ele é mantido, a estrutura dele administrativa pelas prefeituras municipais aqui do Vale, através de um contrato de rateio, um repasse mensal para a atividade SAMU. E, recentemente, o consórcio também, através dos seus prefeitos, autorizaram o consórcio a trabalhar na organização do projeto chamado Caminho do Pão e Vinho, na área do turismo, que é a ligação asfáltica entre o município de Santa Teresa, no Vale dos Vinhedos, ali na região de Montebello do Sul, passando por Roca Salles, Mussum, Encantado, Doutor Ricardo, Antagorda e Ilópolis. Essa via asfáltica, são 61 quilômetros, ele vai encurtar em mais de 40 quilômetros o acesso das pessoas que se deslocam da região central do estado, a região de Passo Fundo, Carazinho, toda aquela região alta, em vez de descer pela 386 até aqui Lajeado Estrela para subir para a serra, eles farão o trajeto por dentro da 332 e lá, através da 332, entra nessa unidade nova, esse asfalto que está sendo projetado e coordenado pelo Concisa também.
Uma outra atividade que o Concisa trabalha aí, que também foi força de uma decisão no último dia 26, agora, recente, que é trabalhar aqui no Vale a organização para a fiscalização das unidades de produção aqui da nossa região, as agroindústrias, através do SUSAF, que é permitir, então o consórcio vai organizar para 22 cidades a fiscalização, a organização do sistema para atender as vendas dos produtos não só a nível municipal, porque as pequenas cidades principalmente, elas têm o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, e o SUSAF permite, numa organização, e aí o consórcio entra nessa articulação junto com essas 22 cidades, para organizar a venda de produtos além da localização do próprio município, do território do município. Então, é uma atividade nova que está sendo implantado a partir agora do dia 26, então dia 6 já tem uma reunião formando uma comissão de articulação coordenada pelo Concisa em conjunto com a ANVAT, Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ao qual o nosso prefeito e presidente, Rafael Malman, prefeito de Estrela, ele permitiu então essa discussão e 22 cidades estão se organizando para trabalhar essa atividade do SUSAF, que é permitir às agroindústrias locais familiares poder vender para fora do seu território, do seu município de origem. Então, eu falo isso com muita expectativa. É um momento que o consórcio consegue diminuir custo dos municípios. Um exemplo disso, que a partir de 2015, eu já falei na outra oportunidade, nós temos aqui uma central de compra de medicamentos. Isso, me lembro. E essa compra de medicamentos, ela permite uma redução média de 30% na compra do medicamento. Porque como a gente compra medicamento para 35 cidades, então o volume de compra ele é bem maior, então com isso existe uma redução importante. E diga-se de passagem, esse recurso economizado na compra de medicamento, ele fica dentro do orçamento municipal para a compra de outros serviços na área de saúde. Então esse é o viés, e o consórcio nasceu com esse princípio inicialmente, num primeiro momento para atender ou chegar aonde o SUS não chegava nas pequenas cidades, principalmente no interior, que o consórcio tem esse viés de trabalhar, de agregar forças, no exemplo aqui que eu falo, da compra de medicamentos, para diminuir custo, que hoje é tão falado e tão difícil as finanças municipais. Então o consórcio vem com esse viés, podendo permitir essa redução importante. E todo o trabalho que é feito através do consórcio é mediante um contrato de rateio. Então tudo isso que eu falei aqui, desde o vídeo monitoramento, compra de medicamentos ou a rota turística, isso é rateado entre os municípios que participam de cada atividade dessas. Me diz uma coisa, já que você, Newton, extrapolou as funções do Concisa, e eu me lembro no último programa que a gente abordou isso que nós estamos conversando hoje, mas ele não tinha essa visão maior que vocês estão tendo hoje. Ou seja, ampliaram as atividades do Concisa. Inicialmente, o que seria o consórcio, digamos assim? Veja se eu entendi. Os municípios se uniram, criaram uma entidade acima dos municípios, onde, digamos assim, para atender políticas municipais que transcendem a área territorial do município, age em conjunto. No caso, por exemplo, dos remédios, obviamente que um município comprando uma quantidade e somando vários municípios comprando uma quantidade maior, baixa o preço e quem ganha é a comunidade, né? No caso dos remédios. Agora, eu achei interessante que vocês extrapolaram essa visão de possibilidades de atender a comunidade local via Concisa. Eu acho muito legal isso. Fiquei até... Vou parabenizá-los por essa visão, essa ampliação do que o Concisa pode fazer. E me chamou a atenção o fato de que vocês pretendem, então, estão planejando aqui esse asfalto, que ligaria quem desceria pela 386, poderia ali em Soledade, imagina, entrar por Arvorezinha, descer a Encantado, sair Encantado e a Mussum, e daí para Santa Teresa. Santa Teresa. Mas ali tem pouco para asfaltar, né? Porque Na de Santa verdade, Teresa para lá... o asfalto seria ligado entre a cidade de Antagorda, porque já tem a 332 que passa pela área, de Antagorda, passando por interior de Doutor Ricardo, a Barra do Guaporé, que a gente chama que é o município de Encantado, passa por Mussum, entra por Roca Salles, o interior de Roca Salles, chamado a comunidade Campinhos, certo, e liga a Santa Teresa, que por consequência está próximo ali a Monte Belo e liga a Bento Gonçalves, ao Vale dos Vinhedos, e ali a gente todos conhecedores do Spa do Vinho. Mas
são 61 quilômetros sem de asfalto. asfalto. Asfaltos a fazer. A fazer okay. São 61 quilômetros. Ah, bem, não querem aproveitar aquele que já existe, sim um de Anta Gorda fazer um novo. Interessante isso. Na verdade, não aproveitar aqui. Esse asfalto ele vai reduzir a distância em mais de 40 quilômetros, que hoje seria feito pelos turistas e pelo escoamento de produção dos nossos agricultores, dessas regiões, desses municípios, porque eles têm que se deslocar por asfalto, ou pela 386 até Encantado aqui, até Lajado, indo pela Rota do Sol, chegando lá à região de Garibaldi ali, ou vindo então da região da 332, que descendo de Soledade por Arvorezinha e Lópolis, e aí passa por Antagorda, interior ali de Antagorda, e sai em Santa Teresa, reduzindo em mais de 40 quilômetros essa ligação asfáltica. Sabe que nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, então não tem por que não fazer aqui um elogio, ou melhor, chamar atenção para o município de Santa Teresa. É isso, Santa Teresa. Um município que na década de 1940 chegou no seu auge econômico, toda a produção da serra passava por ali, teve um boom econômico fortíssimo e criou casas lindíssimas. Lá tem casas, é um município muito lindo, historicamente, para ser explorado por todos nós aqui da região. Quem tiver a oportunidade de conhecer é lindíssimo, aqueles casarões antigos, um comércio muito forte da época. O rio era navegável até lá, então é uma história linda, Santa Teresa. Bem, eu fiz essa observação até porque se a gente iria entrar já no outro tema, não haveria tempo de esgotar o primeiro que deveria abordar. De qualquer forma, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa. O Ramon sequer pôde cumprimentar e nós vamos iniciar o próximo bloco já ouvindo o Ramon e falar sobre o tema de hoje, que é a situação do SAMU. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Retornamos ao programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre a situação do SAMU. Bem, no primeiro bloco, praticamente, a gente começou a falar sobre o Concisa. Foi muito legal saber que é uma entidade que tem muito a fazer aqui pelo Vale e aquela ideia inicial relacionada à saúde, hoje extrapolou, está aí com a segurança pública, turismo, etc. E é muito interessante, tem uma tarefa enorme para desenvolver aqui em favor do desenvolvimento da nossa região. Bem, como o tema é a situação do SAMU, e nós temos aqui o coordenador da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, o Ramon, que só assistiu o primeiro bloco. A grande questão, Ramon, é que o SAMU, desde o programa anterior, mais de ano, já vinha sofrendo com a falta de repasses do Estado do Rio Grande do Sul. E agora parece que persiste. Não sei, fica à vontade. Bom, boa noite. Boa noite, agradecer a oportunidade aqui. Não, realmente nós temos de reconhecer que o Estado, no atual governo, já vem da gestão passada que ficou um déficit de em torno de 440 mil reais a ser pago desses repasses. E esses valores, em alguns acordos que os municípios, enfim, fizeram, entre eles conseguiram suprir. Só que a gente sabe que com a situação que hoje, não só o Estado vive, municípios e governo federal também, a gente sabe que hoje esse recurso está mais difícil dos municípios conseguirem, entre eles, repartir. Hoje o Estado está devendo da atual gestão em torno de 340 mil reais. Semana passada foi efetuado 2 repasses para o município de Lajado de 100 mil reais, que tem uma medida judicial que até o Estado não conseguiu pagar na época certa, né? Por não ter recurso financeiro nesse período, e mais 10 mil reais para um outro município que também tem a base, né? Que também tem uma medida judicial, que o Estado, então, efetuou esse repasse, e nós hoje somos sabedores da importância que o SAMU tem, não só para nós, né, como Estado, principalmente para os municípios
e para os usuários, né? Que nós hoje nós temos um atendimento muito bem efetuado, realizado por eles, né? Enfim, com todo o suporte, com todo esse amparo que necessariamente deveria ter, a gente sabe que esse amparo tem. Então, a nós agora cabe tentar, junto ao Estado, como já a gente sabe que já foram feitas várias reuniões, né? Tentar buscar alguma solução para que esse impasse financeiro a gente consiga, se não finalizar ele logo agora, que pelo menos se sinalize com alguma data possível desse repasse, até para tanto secretários, prefeitos terem uma real ideia de data que vai ser pago e conseguirem mais tranquilamente, então, não fechar esse serviço que é tão necessário para nós hoje. Claro. Newton, você foi prefeito de Dr. Ricardo, é isso? Né? Isso. Isso, tá. Pois bem, o serviço de atendimento móvel de urgência, ok? Super importante para a população, não há dúvida nenhuma. E me parece que foi uma luta até conseguir essa unidade aqui para a nossa região. Eu digo unidade no sentido de um SAMU aqui com 5 postos, que nem você citou. Parece que tem 2 de mini UTIs móveis, é isso? 2? Uma, né? no município de Lajeado, e uma viatura que está em Estrela, mas por questões de pagamento ela não está em atividade. Não está? Não está em atividade, mas todo o suporte é dado por essa unidade de Lajeado, a unidade avançada, e, casos necessários, quando essa está em atividade, o próprio Estado tem uma organização de uma terceirização que é feita e contratada uma outra empresa para dar suporte no caso de necessidade, quando essa unidade de Lajeado está em atendimento. Mas espera aí, agora existe então uma segunda unidade parada por que razão? Por falta de financiamento, que é o pagamento. Para vocês terem uma ideia, uma unidade avançada composta por 5 médicos, 5 enfermeiros e 15 condutores, ele tem um custo mensal na ordem de R$200 mil. Uma unidade? Uma unidade. Mas mais a questão dos medicamentos, seguro, combustível, a manutenção das viaturas ou da viatura, levando mais um custo hoje na faixa de R$10 mil. As 5 unidades aqui do Vale, elas têm um custo hoje médio mensal de R$405 mil para os profissionais, são 70 profissionais, entre médicos, condutores, técnicos e motoristas, e os enfermeiros, e mais 28 mil em média mês, que são o custo de manutenção, como medicamento, oxigênio, a manutenção das viaturas, tudo isso coordenado pelo Concisa. Puxa vida! Mas, então, pelo que eu entendi, a unidade, fisicamente, o carro está aí, está à disposição. Tá aí. Não tem pessoas para operar. É isso? Porque no momento que a gente der ordem de serviço, claro, ou contratar os profissionais, no final de 30 dias nós vamos ter um custo maior de R$200 mil. Entendi. Então, a gente tem que ser prudente, até para não comprometer as finanças municipais, já que o Estado tem essa dificuldade de repasse, e a gente tem que respeitar isso e, ao mesmo tempo, fazer essa autocrítica, autoanálise, para não colocar uma atividade que ali, 30 dias depois, vai gerar um transtorno por falta de pagamento. Newton, vamos mais um pouco aqui para a gente entender. O SAMU, ele tem 3 fontes de custeio, imagina, a União, o Estado e o município. Isso. Hoje a União ela está em dia com o seu pagamento. Os municípios, os 29 municípios que eu comentei aqui, além das 5 bases, né, que são Estrela, Teutônia, Lajeado, Encantado e Arvorezinha, eles contribuem com, em média, de R$100 mil mês. Os municípios aportam a soma de recursos. Tá. Então, como o Estado está com, ainda do ano de 2014, valores a receber, 2016 e agora, o último mês, 2017, nós temos mais de 800 mil no geral para receber. Então, são custos que fogem do planejamento. E salientar aqui também, agradecer, no ano passado, um pouco anterior a essa época aqui, foi mais ou menos no mês de julho do ano passado, os municípios do Vale, numa reunião, numa assembleia do Concisa, eles fizeram um ajuste, e a própria Associação dos Municípios do Vale do Taquari, a ANVAT, repassou R$250 mil de seus recursos para fazer frente ao serviço SAMU.
e os municípios aportaram na oportunidade mais de 450 mil. Então, foi mais de 650 mil reais no ano passado, para que a gente pudesse chegar no final de 2016 com a atividade dos serviços, né, regular e em dia. Mais uma vez, nós estamos agora no final de 2017 e também com essa diferença, ou seja, essa falta de repasse por parte do Estado, dificultando e a gente sempre sofrendo aquela pressão dos próprios profissionais. E a gente quer aqui agradecer aos profissionais de SAMU, aqui do Vale, que são qualificados, fazendo um trabalho de qualidade e, acima de tudo, eles também são pais de família, né, têm suas responsabilidades, suas contas, e cada final de 30 dias deveriam receber seus salários. Então, a gente se preocupa com isso, mas, ao mesmo tempo, sabe da dificuldade que o Estado está passando. Por outro lado, sabe-se da dificuldade que os municípios têm, porque as responsabilidades, querendo ou não, elas recaem sobre os gestores municipais, tanto na área da gestão como um todo, que é o prefeito, mas na área de saúde, que é que nós estamos falando aqui, a responsabilidade sobre o atendimento, independente de ter SAMU ou não no Vale, está sob responsabilidade do território onde acontecem os acidentes, as enfermidades. Então, a gente defende a continuidade do serviço SAMU pela qualidade, pela garantia de gente especializada, né, qualificada para atender o cidadão. Porque a gente sabe de muitas situações ao qual pessoas foram mutiladas num pós-acidente por ser atendido por pessoas não qualificadas. Então, a gente tem essa preocupação na defesa da continuidade, porque isso é segurança e garantia de qualidade ao atendimento ao cidadão, que é especialmente o que se atende através do SAMU 192. Nilton, de novo contigo, que está dentro do... então, é um custo mensal, que você já falou aí, 400, 600, 700 mil, por aí? 430 mil média mês. Mês. Isso com pessoal, remédios, combustível? Tudo. 470, ok. Dá para se dizer qual é o percentual da União, do Estado e dos municípios? Quando foi criada a resolução que define o serviço SAMU, isso ainda no ano de 2011, quando ele veio para o Vale em janeiro de 2011, naquela oportunidade, a resolução que define a legislação do SAMU, ela disse que seria 50% de responsabilidade da União, 25% do Estado do Rio Grande do Sul e 25% dos municípios. A União, que seria aquela que detém o maior bolo tributário do Brasil, do nosso país, ela, na verdade, hoje contribui com um pouco mais de 25%. Então, ela deveria estar repassando hoje, no mínimo, 200 mil reais para o serviço de atendimento aqui no Vale, está repassando somente 104 mil reais. Em função disso, toda essa dificuldade que o Estado assumiu, entre aspas, a responsabilidade de passar o maior valor, que são 140 mil mês, infelizmente está em atraso, então isso dificulta, mas pela resolução, pela lei que criou a nível de Brasil o Serviço 192, seria de responsabilidade da União o repasse de no mínimo 50% para a atividade SAMU, não só do Vale do Taquari, mas do país como um todo. E os funcionários, esse em torno de 70 que você falou, ou 70, eles são contratados pelo Concisa por quem? Quem é o empregador? O consórcio, como ele é público, ele é uma extensão dos municípios do Vale. Então, como o consórcio, ele fez uma licitação e contratou uma empresa terceirizada que nos coloca 70 pessoas aqui em recursos humanos para fazer essa atividade. Então, a gente, na verdade, tem um contrato com uma empresa terceirizada que nós temos aqui no Vale, né? Já passamos por dois momentos, que no início era uma empresa e a partir de 2016 um novo processo licitatório, uma outra empresa está trabalhando e tem a responsabilidade de pagamento dos funcionários. Mas é lógico que a empresa não recebendo o repasse em dia, ela tem a dificuldade também, como qualquer empresa teria, na manutenção e de regular e de pagar em dia os funcionários. Então, é um momento preocupante. A gente tem feito ultimamente, e o Ramon é conhecedor, reuniões com a Secretaria de Saúde do Estado. No dia 18 último, agora, estivemos junto com a Casa Civil do Estado, né, com os secretários aqui do Vale, das 5 cidades que compõem as bases SAMU, e a diretoria do Concisa conversando com o secretário da Casa Civil. E aquilo que o governo nos passou, que a luz possível para a regularização das atividades do pagamento seria com a renegociação da dívida do Estado com a União. Isso passa pela aprovação da Assembleia Legislativa do Estado e, por consequência,
o contrato assinado com a União. Então, a gente está torcendo por isso, para que aconteça, para que possa regularizar não só o SAMU, porque tem outras atividades de saúde também que estão em atraso e que acaba prejudicando o atendimento dos municípios aqui do Vale. Tá bem. Bom, nós chegamos ao final de mais um bloco do programa, nós vamos a um rápido intervalo e retomamos o tema logo em seguida. Retornamos ao programa Entre Linhas. Agora, no seu terceiro bloco, estamos tratando sobre o tema situação do SAMU aqui no Vale do Taquari. Bem, nós vimos no bloco anterior a importância do SAMU com suas unidades móveis de atendimento de urgência. Vamos imaginar o seguinte, o Ramon Zucchetti, que é o coordenador do Coordenadoria Regional de Saúde aqui do Vale do Taquari. Aliás, a Coordenadoria Regional de Saúde abrange praticamente todos os municípios do Vale do Taquari. 37 municípios. Concisa 38, interessante, né? Como se aproxima. Praticamente há uma... Talvez a Arvorezinha, que antes fazia parte da nossa regional e hoje está em outra, talvez eu acho que esse deve ser esse município a mais... Itapuca. Que também já fazia... que Taquari não faz parte, por isso que dá os 38. É interessante ficar... E quem define essas regiões são o quê? O interesse dos próprios prefeitos? No caso da Concisa, deve ser. Nós atingimos a UNVAT, a nossa localização dos municípios, mas a coordenadoria também, ela procura abranger a região territorial nossa aqui do Vale. Interessante. Bem, Ramon, vamos imaginar a possibilidade existente, em tese, de que cesse o serviço SAMU. Obviamente que a necessidade da população, quer seja em socorro de acidentes, nas casas, acidentes pessoais, enfim, atendimento de emergência, urgência, de todos nós podemos ser acometidos com alguma coisa. Quem poderia suprir esse serviço? O Estado está preparado para isso? Tem uma outra estrutura paralela? Parece que o Corpo de Bombeiros tem, alguns municípios têm. Como seria a estrutura? Bom, primeiro a gente acho que deve claro, colocar... estou sendo fatalista, você me desculpa. Na verdade, eu quis dizer, vamos dizer, na hipótese de uma paralisação do serviço SAMU. Não, o que a gente tem que se colocar, que eu ia até colocar agora, que assim, nada mais justo do que quem produz, do que quem trabalha, receber. Bom, óbvio que não é nem... O Estado não estaria atrasando esses repasses se tivesse condições financeiras. Isso realmente é uma situação que se sobrepõe a qualquer situação que a gente possa imaginar, pensar, desse não repasse financeiro. Se tu me perguntasses hoje se o SAMU viesse em função desse não repasse temporariamente fechar, vamos imaginar. Seria para nós, como região, nós vemos como um retrocesso. Talvez, no início, se foi feito um baita trabalho em função de divulgação, conscientização do pessoal, ligar para o 192. Então, hoje nós temos toda uma área de fluxo de regulação já, felizmente, bem alinhavada, bem encaminhada, bem programada, né? Então, hoje nós não conseguimos visualizar a nossa região sem o SAMU. Nós não teríamos como, num médio espaço de tempo, digamos assim, conseguir suprir. Eu venho levar agora, sim, talvez a gente possa falar, eu venho levar alguns comentários que o secretário Giovanni Feltz fez, que até então ele foi sempre bem honesto, bem taxativo, dizendo que o Estado efetivamente estava numa situação financeira muito delicada. Aí, nessas situações todas, se entrepõem algumas demandas judiciais, enfim, que se o Estado daqui um pouquinho tiver recurso e essa demanda judicial entra, esse recurso do caixa do Estado ele é confiscado e acaba indo para uma outra finalidade. Então, a gente sabe toda essa situação que se desenvolveu. Nós, de alguns dias para cá, nós estamos ouvindo o secretário Feltz
digamos, num tom mais otimista. Tá? A gente sabe que em função dessa renegociação que o Estado está fazendo com o governo federal, a gente, como Estado, também está lidando com essa perspectiva dessas vendas, desses 7% das ações que o Banrisul hoje teria só para fazer uma parte. O governador Sartori, quando ele assumiu, o valor da ação do Banrisul valia R$ 4, desculpe, se eu não me engano, e hoje está valendo 17. Então, são tudo situações que elas vêm somar, e nós imaginamos e acreditamos nisso, que num futuro bem próximo, eu acho que o Estado vai conseguir chegar numa situação financeira que dê para a gente, então, honrar esses pagamentos em dias, para a gente não estar passando por essa situação de daqui um pouquinho vermos a nossa SAMU fechando, nem que é por um determinado período. Não sei o que vai acontecer. E nós agora, de nossa parte, como regional, como mesmo foi comentado antes, que já foram feitas algumas reuniões, nós agora, então, tentarmos avançar nisso para, como antes eu disse, para pelo menos ver se temos alguma ideia de data desses pagamentos, até para nós, então, repassarmos para a ANVAT, Concisa, enfim, que o Nilton falou antes, que deu um belo de um apoio final do ano passado, repassando esse aporte financeiro, para a gente, então, daqui um pouquinho, seus prefeitos, bom, dia tal, nós vamos receber, quem sabe a gente, então, não consiga jogar daqui um pouquinho para mais 30 dias essa situação que já é caótica, enfim, que os funcionários, a gente fica naquela situação de recebe ou não, é muito difícil, é ruim isso aí, mas então a gente vai ver se nesse aspecto a gente vai buscar junto ao governo do Estado, Secretaria da Saúde e Fazenda, alguma data que se a gente possa, então, repassar para até acalmar os nossos secretários, ANVAT, prefeitos, enfim. Sabe por que eu fiz esse questionamento? Foi até porque, imagina se de fato ocorra uma fatalidade dessa, mas eu me lembro que quando foi extinta aqui o pedágio da 386, esse serviço foi absorvido, porque tinha as ambulâncias próprias de quem explorava o pedágio, as concessionárias, e de repente deixou de ter aquele serviço prestado. E o Estado teve que, no caso o Estado, eu digo o Estado, a União, o Estado e o município, tiveram que suprir aquela demanda. E aí, não sei se coincidiu já com o SAMU naquela época. Quantos anos tem o SAMU aqui na nossa... O SAMU já está para o 6º ano, chegou em 2011, e já está há 6 anos, então ele já estava instalado quando cessou o pedágio aqui no Vale do Taquari. Ele já estava instalado, então, claro, daí tinha uma certa parte da demanda sendo suprida, então, pela concessionária, então, do pedágio, porque tinha um serviço próprio e de repente, o SAMU teve que absorver esse... Hoje ainda tem uma parceria, né, entre a própria concessionária do pedágio que tem aqui nas nossas RS. Sim. Uma relação muito boa com eles, com o próprio Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, mais o SAMU, trabalho integrado, cada um fazendo o seu trabalho, e lá no final o SAMU entra naquela questão de ser preparado, credenciado para fazer um trabalho de atendimento de qualidade, que é transportar o cidadão para os hospitais de referência. E eu quero frisar aqui, importante da função do SAMU no Vale, nós temos hoje 6 hospitais do Vale do Taquari, que é o Hospital de Teutônia, Hospital de Estrela, Lajado, Arvorezinha, Encantado e Arroio do Meio. Eles recebem um aporte por parte do governo do estado de R$480 mil mês, que é o que a gente chama de porta aberta para o sistema SAMU. Então, todos os pacientes, os acidentados que acontecem aqui nas nossas BRs, RS, ou mesmo dentro da cidade, são levados a esses hospitais e eles recebem mensalmente recursos na ordem de R$480 mil, esses 6 hospitais, para estar com o que a gente chama de porta aberta para a chegada de uma ambulância SAMU. Então,
também deixando de existir o SAMU, deixaria de existir esse aporte de porta de entrada para o atendimento de urgência e emergência, no caso aqui do SAMU. Então, a gente fica torcendo para que isso realmente, essa crise que está no seu ápice, possa ser vencida, né? E a gente espera aqui, e temos certeza que o Estado vai ser sensível. A gente sabe toda a dificuldade, inclusive com atraso de pagamento de salários dos próprios funcionários do Estado, mas que o SAMU, como é um serviço muito importante, ele trabalha especialmente no combate, ou seja, tratando da vida do cidadão aqui do Vale. A gente tem que trabalhar para que ele continue, né? E eu tenho certeza que a sensibilidade do governo, coordenadoria, prefeitos, secretários municipais, a gente possa manter essa atividade, porque é de suma importância, principalmente ao cidadão do Vale do Taquari. Que muitas vezes só se dá conta quando falta. Mas só por esses 460 mil de recursos que são destinados a esses hospitais que você citou, não é para cada um, é entre não, todos? O Hospital de Teutônia recebe 87 mil, é um custo que ele vem como os hospitais também têm que estar preparados e organizados para, no caso de acidentes, claro, quando é removido os pacientes para esses hospitais, eles têm um aporte para fazer frente a essa atividade. Eu estou falando de porta de entrada SAMU, que é um tipo de parceria que existe entre o governo estadual com os hospitais aqui do Vale do Taquari. Independentemente do número de atendimentos, eles recebem, chegou SAMU, deve, pelo menos os primeiros atendimentos, já devem Independente. proceder. Hoje, em média, são mais de 4.700 atendimentos ano, tá? 4.000, são mais ou menos quase 500 atendimentos, 450 em média por mês, então distribuído nos hospitais aqui da região, né? Nesses 6 hospitais que eu falei, dando suporte, né? E a UPA também aqui de Lajeado, que também é uma porta de entrada, que muitas vezes, dependendo da gravidade, é indicado o paciente a ser levado à UPA aqui de Lajeado. Puxa vida, que números, hein? 4 mil, quase 5 mil atendimentos ano. Bem, nós chegamos ao final, então, de mais um bloco. Vamos a um rápido intervalo e retornamos com o nosso tema de hoje em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre a situação do SAMU aqui no Vale do Taquari. Newton, que é o secretário executivo do Concisa, é responsável pela administração, entre outros, do SAMU aqui no Vale. Quantos veículos tem à disposição hoje o SAMU? Você falou em bases, imagino que cada base tenha um pelo menos. São 5 unidades básicas da unidade SAMU, com 5 veículos titulares, que a gente chama, mais a unidade avançada de Lajeado, então compreendendo 6 veículos, mas para cada veículo desse nós temos uma reserva técnica, ou seja, recentemente, agora no janeiro último passado, o governo federal ele mandou para cá mais 4 ambulâncias novas. Opa. Então essas ambulâncias foram colocadas na frota e as antigas ficaram como reserva em qualquer necessidade por alguma questão de manutenção, não parar a atividade. Então a gente está hoje praticamente com 10 veículos à disposição para o serviço aqui no Vale do Taquari. Claro, é importante que a gente entenda que o fato de ter o veículo fisicamente ali, uma unidade móvel, o carro, para operar necessita mão humana. E aí cada veículo desse exige uma equipe. E são 24 horas, né, são 24 à disposição. horas. Então você imagina, divide por 8 horas diárias, não sei qual é o regime que o pessoal utiliza, se é 12 por 36, não... Os médicos 12 por 36 e os condutores também. Na verdade, para o senhor entender, hoje, nessa atividade, né, a ambulância reserva ela está ali, ela não tem uma equipe à disposição. Quando a ambulância der uma pane mecânica, qualquer situação, ela é substituída, porque a equipe ela continua a mesma. Claro. Então, a gente tem, e eu tenho orgulho de defender e dizer que um dos poucos SAMU a nível do Rio Grande do Sul, que é administrado por consórcio, e que atende 24 horas. Nós nunca, nesses 6 anos, se deixou de atender durante um dia, 2 dias ou 3 dias, por qualquer situação. Sempre o 192 esteve à disposição da população e esse conjunto de ambulâncias aqui, eles são integrados pelo consórcio. Onde dá um acidente, uma necessidade de
mais de um veículo, as unidades se juntam e vão fazer o atendimento para aquela situação, se for de maior gravidade. É isso que eu ia dizer, no caso de uma emergência maior, ou se somam essas ambulâncias de outras bases, e mesmo as que estão paradas, por que não uma equipe ali, emergencialmente, um dia ou outro. E os próprios municípios, que as suas ambulâncias, que a gente chama as suas unidades brancas, dão suporte num caso de maior gravidade. O corpo de bombeiro. Todos são parceiros. Por isso que antes, quando eu fiz o questionamento para o secretário, meio que o secretário aqui, o coordenador da saúde aqui regional, meio que no sentido, não provocando, mas chamando a atenção em cima da sua resposta, para que a população se dê conta da importância desse serviço. Porque a gente normalmente se dá conta de algo quando ele falta. A gente não dá aquele tanto valor. Ah, tá bem, vou pegar o telefone, vou ligar 192 e vai vir uma ambulância. Agora imagina se não vem. E quando demora também a gente... Então, esse trabalho é de suma importância. Por quê? Porque eu imagino que o próprio Estado organizou a sua logística de atendimento dessa necessidade de urgência, já considerando o SAMU. Quer dizer, não teria algo para substituir. E nem sei se a Secretaria de Saúde tem carros, que eu digo fisicamente, ambulâncias, aqui no Vale à disposição. Não, nós não temos carro. Até nós, hoje, existe uma CIB, que é a parte do Estado que faz as normativas e resoluções, uma CIB que está tratando especificamente desses assuntos de transportes eletivos, de urgência e de emergência, e lá nas urgências e emergências já está prevendo o SAMU. Ou seja, hoje nós, como Estado, não nos enxergamos sem o SAMU. Talvez hoje uma situação que se está debatendo hoje, ela é bem pontual, nós estamos hoje discutindo o repasse financeiro em função de uma situação maior que vive o país, nosso Estado, especificamente municípios agora, em função de tudo que vem acontecendo. Mas nós, em nome do Estado, não nos enxergamos, não nos vemos sem o SAMU. Então, a gente, assim, acha que de todo o serviço, acho que nós avançamos demasiado nessa área. Se formos voltar a 8, 10 anos atrás, quem vivenciou aquela época sabe do que a gente fala. Então, hoje, não está, óbvio, temos muito o que avançar, mas avançamos consideravelmente nessas áreas. Então, hoje a gente não nos vê, não nos enxergamos sem o SAMU regional. Porque eu fico imaginando uma UTI móvel. Puxa, uma UTI móvel deve custar uma fortuna. E a operação dela exige de pessoal muito qualificado. E nós temos 2 na região. Quantas vidas não foram salvas graças a esses 2 veículos? Você imagina, a gente eu repito, a gente só dá valor quando sente ou precisa. E é um serviço que foi estruturado em cima de SAMU. O SAMU, eu acho que muitos, imagino eu, não tenho esse conhecimento, mas alguma coisa eu vi, quando deu aquele atentado na França, estava lá SAMU. Pelo menos o mesmo nome, talvez não tenha o mesmo significado, a sigla, mas estava lá ambulância SAMU, que é um serviço, né, no caso nosso, de atendimento móvel de urgência. Na verdade, o serviço SAMU nasceu na França. Então está aí. Então, ele foi trazido ao Brasil. Olha aí. E dizer aqui que nesses 6, quase 7 anos de atividade SAMU no Vale, mais de 34 mil atendimentos feitos por essas 5 unidades que eu falei, mais avançada de Lajado. Então, são números importantes sob responsabilidade da Central de Regulação do Estado, porque ela, além do atendimento ao cidadão quando acontece um acidente, a Central de Regulação também regula os leitos de UTI e os leitos hospitalares no caso de necessidade das pessoas que chamam o 192. E mesmo assim, com todo esse trabalho importante que é feito pelo SAMU, ainda passamos, e que já falamos na outra oportunidade aqui, que é um número muito grande de trotes aplicados por ligações feitas, muitas vezes a ambulância se deslocando sem encontrar nada por uma brincadeira de alguém de mau gosto, porque nesse momento que essa ambulância está sendo deslocada, ela poderia estar atendendo um outro cidadão numa área de risco. Então,
Infelizmente, ainda acontece isso muito no Rio Grande do Sul, muito chamado electrote, aplicado por pessoas que brincam com uma atividade tão importante que é salvar vidas da nossa população. Puxa, ainda ocorre isso. Que coisa incrível. Mesmo hoje com a identificação, enfim, dos telefones, que é praticamente normal hoje, o celular, todos têm identificação, ainda continuam fazendo trote. Olha, outro dia teve um acidente próximo da minha casa, as pessoas ligando para o SAMU e a pessoa ali atropelada, no caso um ciclista, uma fratura, então choca-se, se vê. Há absoluta necessidade de um atendimento especializado, o caso do SAMU, e o SAMU demorou porque estava atendendo um outro. Né? Agora, imagine se era um trote, deixando aquela pessoa em sofrimento aí, e muitas vezes a demora pode salvar a vida, ou levar a óbito. Então, o trote é algo que tem que ser... Foi muito bem lembrado aqui, até para a gente chamar a atenção. Isso é impressionante que ainda continua ocorrendo. Newton, 29 municípios atendidos, ok? Consegue imaginar, ou tem um número, de qual é o número de população total desses 29? É aproximado. São em torno de 300 mil pessoas, 296 mil pessoas atendidas por esses 29 municípios. Ok, sabe por quê? Porque quando você falou 35 mil atendimentos, isso dá em torno de... Eu fiz já aqui, eu não sou muito bom em matemática, mas 300 mil, 10% daria 30 mil, né? São praticamente 5, alguma coisa, por cento da população atendida. 5% do atendido. Ora, e quantos? Quantas vidas salvas desses 34 mil atendimentos? E o que me chamou a atenção lá do primeiro bloco, e eu vou te questionar agora, é que o Consis abrange 38 municípios, se eu não me engano, e 29 atendidos pelo SAMU. Ali é uma defasagem, porque alguns não necessitam. Na verdade, é uma decisão do gestor municipal de entender que ele deva ter ou não o SAMU. Na verdade, as cidades menores, elas, se fosse olhar pelo número de atendimentos e chamados, ele é muito insignificante. Mas o Vale do Taquari tem uma diferença, se trabalha de forma organizada e de forma regional. É um dos poucos SAMU do Rio Grande do Sul que é feito em forma de consórcio, ao qual todos os municípios, esses 29, participam, porque o consórcio articula e organiza esse sistema. Então, na verdade, tem algumas cidades que não participam, né, em torno de 10, 11 cidades, por decisão dos seus gestores municipais. Mas aqueles que participam, eles participam, então, do que a gente chama contrato de rateio, participando mensalmente com a manutenção do serviço aqui no Vale. Até só para vir colaborar no que o Nilton falou, neste evento agora que o Estado está fazendo dos transportes eletivos, enfim, já está prevendo nessa resolução que nós estamos fazendo que os municípios que estão adeptos ou que aderiram a algum SAMU, tá, eles vão ter esse aporte do SAMU. Quem não fizer parte do SAMU vai ser por conta e risco do município, para ver, então, da importância que o Estado está dando para o serviço SAMU, porque a gente acaba, às vezes, vivenciando várias situações que o município, no afã de tentar resolver, acaba se ultrapassando e acaba indo por um caminho errado. Se fosse via SAMU, entrava certo. Perfeito. Bom, senhores, nós chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós já sabíamos, obviamente, da importância do SAMU para atendimento da questão de emergências, urgências que acomete a população, servindo mais de 35 mil pessoas desde da sua criação ou constituição aqui no Vale do Taquari. Parabéns pelo trabalho de vocês. Repito, muito obrigado pela presença. Hoje nós tratamos no programa Entre Linhas sobre o tema Situação do SAMU aqui no Vale do Taquari. Queremos lembrar vocês de que vocês podem rever este e outros programas Entre Linhas. Vão lá no YouTube, escrevam TV Univates, programa Entre Linhas. Ali tem mais de uma centena, quase 200 programas dos mais variados temas. Escolha o que te agradar e assiste bem tranquilo em HD no YouTube. Pois bem, muito obrigado por vocês estarem conosco até este momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.